Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje eu vou responder a dúvida que mais chegou no meu e-mail na sexta-feira, que foi exatamente sobre a fusão de Suzano e Fibria. Para quem não sabe, na quinta-feira à noite o BNDES Participações, junto com a Votorantim, os dois controladores de Fibria, fizeram uma reunião e aprovaram a fusão de Suzano com Fibria com Tegalong para os minoritários. Vamos falar um pouco sobre isso, as condições disso, quais são os meus medos, os problemas. Já curta o vídeo, avise aos amigos, se inscrevam no canal e a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, primeiro é importante dizer que a fusão dessas duas empresas, a Fibria, que é a líder mundial na produção de celulose de eucalipto, e mais a Suzano, vai formar aí a maior empresa de celulose do mundo. Inclusive, essa nova empresa, Fibria Suzano, vai passar a ser a quinta maior empresa não financeira da Bolsa Brasileira em valor de mercado. Então é uma empresa realmente muito grande. A gente ainda tem que ver se o CAD vai aprovar, as agências antitrust, mas já é aqui algo que mexeu muito com o mercado. E por que me perguntaram tanto e por que mexeu muito com o mercado? Porque as ações de Fibria caíram 10% na sexta-feira, enquanto isso as ações de Suzano subiram 22%. O que acontece? A Fibria, ela tinha uma oferta da Paper Excellence, que foi a mesma que comprou a Eldorado há 3 meses atrás por 15 bilhões, e agora tinha uma oferta para a Fibria de 40 bilhões de reais. E aí, se a gente pegar 40 bilhões de reais e dividir por 553 milhões de ações que a Fibria tem, a gente chegaria aí num preço entre 71 e 72 reais. Então o mercado precificou exatamente esses 71, 72 reais. E aí o que aconteceu? O BNDES Participações, não sei qual o motivo, eles não deixaram explícito, pode ser porque a Paper Excellence não deu garantias bancárias que iria conseguir manter o negócio em caso de aceite, pode ser porque, como é uma empresa gringa e ela não pode aí deter alguma quantidade maior de terras brasileiras, poderia barrar aí nisso também, e aí o BNDES optou pela fusão com Suzano. Como vai ser essa fusão? Esse parágrafo aqui resume tudo. Como vai ser essa fusão? Nesta manhã, os números da transação foram revelados e, a princípio, não foram nada positivos para a Fibria. A operação de venda dos acionistas BNDES Participação e Votorantim foi fechada a R$ 52,50 por ação de Fibria, corrigida pelo CDI, mais 0,4611 ação ordinária de emissão da Suzano. E aí você pode fazer uma conta aqui, um cálculo rápido. Então, vamos imaginar que você tenha 1.000 ações de Fibria, por exemplo. O que vai acontecer? Você tem 1.000 ações de Fibria, no dia anterior elas valiam R$ 71, então você tinha 71 mil. Agora você vai receber R$ 52,50. Se isso for aprovado, ainda demora, reajustado pelo CDI, então você vai receber 52.500 mais 0,461 ação de Suzano. Então é 1.000 vezes 0,461, 461 ações de Suzano. Só que as ações de Suzano valiam 22 naquela véspera. Então a gente chega aqui ao valor de 10.142, mais os 52.500 que você vai receber em dinheiro, dá 62.642. Então quer dizer, os acionistas de Fibria perderam muito dinheiro. E por que isso aconteceu? Aí a gente precisa vir aqui na composição acionária. Como vocês podem ver aqui, a Fibria ela é composta no bloco de controle dela pela Votorantim, 29%, pelo BNDES Participações, 29%. A Suzano, ela tem aqui 6,9% também da BNDES Participações. Então, para a BNDES Participações, não fazia muita diferença se ela ia vender para uma ou para outra, porque ela ganha de qualquer forma. Ela está na
Suzano e ela está na Fibria. E a nova empresa vai ter exatamente essa configuração aqui. Os acionistas e controladores da Suzano vão ter 46,4%. O BNDES Participações vai ter 11,1%, Votorantim 5,6% e demais acionistas 36,9%. Aí a gente chega a uma outra questão. Para pagar R$ 52,50 por ação, sabendo que existem 553,3 milhões de ações, a gente chega à conclusão que Fibria vai precisar receber os acionistas 29 bilhões de reais. E Suzano teria que pagar isso. Só que hoje o caixa de Suzano está em torno de 4 bilhões mais ou menos. Então, essa nova empresa vai ter que pegar dívida para pagar esses 29 bilhões de reais. Aí eu peguei a soma das duas dívidas das empresas, eu cheguei a 21 bilhões de reais. Com esses 29 vai estar aí 50 bilhões de reais. A soma do EBITDA das duas, da geração de caixa, dá 9,4 bilhões. Então você tem aí uma dívida bruta sobre EBITDA de 5,4, 5,5 vezes depois da fusão, ou uma dívida líquida sobre EBITDA, excluindo aplicação financeira e caixa, em torno de 4,3 vezes. Então ela vai passar, as duas vão passar a ficar tão endividadas quanto a Klabin, por exemplo. E por que elas vão fazer isso? Porque existem aí ganhos de sinergia, que são ganhos na hora que você junta as duas. Tem aqui a matéria do Globo que mostra exatamente o raio-x das duas. Então você vai ver aqui, ó, a Fibria tem 1 milhão de hectares. A Suzano tem 1.200.000 hectares. Então, na hora que você junta os dois, provavelmente você vai ter ganhos de logística, você vai ter ganhos de frete, você vai ter ganhos de plantação, você vai ter ganhos de cultivo. Aí você tem aqui, ó, exportação para 35 países, exportação para mais de 60 países. Tem países aí que são iguais, então você tem aí economias também. Na hora que você tem aqui trabalhadores, 17 mil e 8 mil, talvez na nova empresa não precise de 25 mil trabalhadores. Então você teria ganhos aí também a partir da demissão de alguns trabalhadores. E assim sucessivamente. O presidente da Suzano imagina uma sinergia aí de no mínimo 10 bilhões nos próximos 3 anos. Eu mesmo assim acho que essa dívida fica muito grande. E qual é o outro problema que eu vejo aí em relação a manter uma das duas? A gente tem a questão do imposto de renda. Eu acho que vocês lembram que em 2016 a CETIP juntou com a BVMF3 e foi mais ou menos uma estratégia parecida. Quem tinha CETIP recebeu R$ 31,00 alguma coisa e recebeu 0,94 ações da BVMF3. O entendimento da Receita Federal naquele caso foi de que a BVMF3 estava incorporando a sociedade nova. Então, você, como incorporava, o acionista pessoa física tinha que declarar o ganho de capital. Ainda é cedo para a gente chegar nessa conclusão, porque ainda não teve assembleia, precisa ter alguns dados extras aí, mas se for dessa forma e a pessoa quiser continuar em Suzano, eu acho que vale muito mais a pena a pessoa vender as ações de Fibria e entrar em Suzano até para facilitar o imposto de renda dela no outro ano. E por que a ação de Suzano subiu tanto? Porque pelo motivo inverso de Fibria, né? A gente viu aqui que Fibria devia 10 bilhões em relação ao dia anterior e Suzano era exatamente o oposto. É importante ressaltar também que Suzano hoje tem 1,1 bilhões de ações, Fibria tem 553 milhões. Quando a gente pega esses 553 milhões e multiplica por 0,461, vão ser emitidas 255 milhões de novas ações. Então, Suzano vai passar a ter 1,35 bilhões de novas ações. Então a gente vai dividir por uma quantidade maior e existem sinergias, mas existe uma dívida para pagar essa sinergia também. Então eu não sei até que ponto vale a pena. Então o recado que eu queria passar era esse.
ainda está muito preliminar aí para a gente poder fazer uma análise mais profunda, mas é isso. Provavelmente agora as duas ações vão andar muito próximas. Se você pegar agora, por exemplo, o preço de fechamento de sexta-feira, R$ 28,00 de uma, e o preço de fechamento da Fibria em torno de R$ 64,00, você vai ter o seguinte, ó, assim, 0,461 vezes 28 de Suzano dá 12,90, mais 52,50, dá 65,40. Então, nesse momento, você vê que o mercado acabou sendo um pouco mais eufórico pro lado de Suzano. E isso deve se corrigir nos próximos dias. Então, se você aí está com Fibria e ficou com medo desses menos 10%, nos próximos dias deve corrigir pelo menos aí esse R$1 e pouco, ou Suzano deve cair uns R$2 ou R$3 para corrigir essa situação. Bom, muito obrigado aí a todos, abraços. Não se esqueçam de se inscrever nas Masterclasses gratuitas e também de ver lá a área de membros Gold, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.